Então, a gente tem as características de um sistema de medição, tá? Que características são essas que são importantes para a gente conseguir estudar esse tema? Primeiro, a gente tem o vício. Um instrumento de medição, ele quantifica a diferença do valor real daquela característica medida, tá? Para a média da distribuição das medidas fornecidas pelo aparelho de medição. Então, eu tenho vários pacotes de feijão e eu medi todos eles, tá? Eu pesei todos eles. Pesei e fiz a média desses pesos, tá? Então, eu tenho ali a média dos pesos de feijão, fornecida pelo meu aparelho de medição. E eu tenho o valor real da característica medida, que é 1 quilo. Então, a diferença do 1 quilo, que é o valor-alvo, peraí, deixa eu raciocinar de novo. Não necessariamente o valor-alvo, pode ser do valor individual de cada pacote de feijão, tá? Então, a gente vai fazer o quê? Comparar a média do todo com cada um. E aí eu tenho o vício do meu sistema de medição, o vício do meu instrumento, tá? A precisão, ela quantifica a proximidade entre as medidas individuais. Então, quanto o peso de cada pacote de feijão é próximo um do outro. Isso aí é a precisão, tá? Aí, olha o raciocínio. Eu tô pesando 100 pacotes de feijão. No entanto, eu estou pesando depois de ter tirado uma amostra de uma máquina minha com defeito. Então, digamos que em cada pacote de feijão tem aproximadamente 100 gramas a menos de feijão. Então, eu vou medir ali e cada pacote vai dar aproximadamente 900 gramas. E aí varia entre 902, 901, 900, 899, é tudo muito próximo um do outro. Se eu for avaliar a precisão do meu sistema de medição, ele vai ser preciso. Por quê? Todos os pacotes têm o peso muito próximo um do outro. A distância, a proximidade deles, dos meus pesos, é que vai me dizer isso. Então, eu posso ter um sistema de medição preciso, tá? De um sistema, de um processo produtivo com defeito. Então, não é porque ele é preciso que o meu processo está correto, tá? Acurácia ou exatidão vai quantificar a proximidade entre o valor real da característica medida e os resultados fornecidos pelo aparelho. Então, aqui já é diferente. Então, o meu valor real seria 1 quilo, tá? Então, quanto cada pacote de feijão está longe do meu 1 quilo. Diferente do vício, que eu estou comparando a média, tá? Aqui eu estou comparando a característica individual de cada pacote. Então, aqui a exatidão ou a acurácia vai falar muito mais do meu processo produtivo, tá bom ou não, tá? Então, se essa proximidade for baixa, significa o quê? Que a minha acurácia ou exatidão é ruim, tá? Se essa proximidade for alta, é aquilo que eu espero. Quero que os meus pacotes de feijão estejam com valores próximos ao meu 1 quilo, tá? Então, esses conceitos, esses 3 conceitos, são relacionados a 2 tipos de erros. O erro sistemático e o erro aleatório, tá? E aí, esses erros a gente vai usar para calcular repetitividade e reprodutibilidade lá na frente. Repetitividade é outro conceito importante. O que é isso? É a capacidade que o instrumento de medição tem de fornecer indicações muito próximas para o mesmo mensurando sob as mesmas condições de medição. Repetitividade, então, é quando a gente tem apenas um operador, um mensurando, tá?
sob as mesmas condições de medição, utilizando o mesmo instrumento, da mesma linha, com o mesmo treinamento, enfim. Todas as condições são as mesmas, o mesmo operador, tá? Ele faz repetitividade, ele repete aquilo que ele está fazendo. Então, eu vou pegar os 100 pacotes de feijão e vou pesar. Cada pacote eu vou pesar 3 vezes, certo? Então, eu vou ter 300 medidas, sendo que todas essas 3 vezes foram feitas pelo mesmo operador, pelo mesmo mensurando. Então, ele está repetindo o processo de mensurar, tá? O outro conceito é a reprodutibilidade, que eu vou ter um instrumento capaz de fornecer indicações muito próximas para o mesmo mensurando para o mesmo mensurando não. Aqui está errado o texto, tá? É para mensurandos diferentes sob as mesmas condições de medição. Deixa eu até riscar aqui, para eu lembrar depois de corrigir. Aqui não é para o mesmo mensurando. Quando a gente tem reprodutibilidade, eu estou reproduzindo aquilo que outra pessoa está fazendo, tá? Então, reprodutibilidade sob diferentes condições de medição, eu tenho que pessoas diferentes medindo, tá? Ou a gente pode até considerar o texto para o mesmo mensurando, que seria o mensurando nesse caso, sem o N, seria o mensurado, tá? Então, para o mesmo mensurado, para o mesmo pacote de feijão, sim, ok. Só que sob determinadas condições de medição diferentes. Por quê? Porque eu vou ter operadores diferentes nesse caso, tá? Então, reprodutibilidade, eu vou pegar os 100 pacotes de feijão e eu vou medir 3 vezes cada pacote. No entanto, cada operador vai medir uma vez. Então, eu tenho 3 operadores, cada um medindo uma vez cada pacote de feijão. Eu continuo com 300 observações, só que sem do primeiro operador, sem do segundo, sem do terceiro, tá? Então, repetitividade, mesmo operador. Reprodutibilidade, operadores diferentes, tá? Quem está medindo são pessoas diferentes. Eu tenho o erro de medição, que é o resultado da medição menos o valor verdadeiro. Então, eu vou lá medir o pacote de feijão. Deu 900 gramas. O erro de medição vai ser o quê? 900 menos 1 quilo. Tá? Erro aleatório é o resultado da medição menos a média de um número infinito de medições, sob as mesmas condições de repetitividade. Então, eu calculei lá 100 medidas dos pacotes de feijão, tirei a média. Cada medida de um pacote menos a média é meu erro aleatório. Vocês conseguem perceber a diferença? Erro de medição está associado, então, à acurácia, à exatidão, porque eu estou usando o valor verdadeiro, é isso? Vamos voltar aqui, é o vício. Eu sempre troco, é um detalhe isso na minha vida. Eu tenho aqui, ó, valor real e a média das medidas. Então, o vício está associado a erro aleatório. Que eu tenho o quê? Resultado da medição menos a média, tá? Então, erro aleatório. Se eu tenho acurácia, proximidade entre, essa daqui que eu quero, precisão. Proximidade entre as medidas de uma com a outra, tá? Cadê aqui? Voltei. Então, aqui, resultado de medição menos valor verdadeiro, eu tenho a proximidade entre o valor real e os resultados fornecidos pelo aparelho, entre cada um. Acurácia e exatidão, tá? Então, eu consigo associar os erros à acurácia e a vício do sistema. Erro sistemático é a média de um número infinito de medições, tá? Então, eu vou usar o mesmo esquema do erro aleatório. Eu tenho uma média, tá? Só que aqui, ao invés de ser
menos cada resultado de medição, vai ser menos o valor verdadeiro. É uma junção, então, do meu erro aleatório com o meu erro de medição. Eu vou usar a média que eu uso no erro aleatório, só que eu vou comparar com o valor verdadeiro que eu uso no erro de medição, tá? Então, a gente tem esses 3 tipos de erros que a gente precisa entender para associar o sistema de medição. Aqui, ó, por exemplo, eu tenho uma alta precisão. Por quê? Porque a distância entre as medidas, ela é pequena. Aqui eu tenho uma baixa precisão. Por quê? Observa que as medidas elas estão mais espalhadas. Então, elas têm uma distância maior de uma para a outra, tá? Então, a minha precisão é mais baixa. Aqui no meio eu tenho o meu valor alvo, tá? Ou meu valor real. Então, aqui eu tenho um alto vício. Por quê? Porque se eu tirar a média dessas medidas, que vai ser um ponto aqui no meio, e comparar com o meu valor real, aqui... Peraí, deixa eu mudar a cor desse negócio. Aqui eu tenho a minha média das minhas medidas. Aqui eu tenho o meu valor real, tá? O vício vai ser o quê? Essa diferença bem aqui. É alto. O que que eu queria? Eu queria que as minhas bolinhas, as minhas medidas estivessem aqui, ó. Esse seria o ideal, tá? Então, eu tenho alto vício, tanto nesse primeiro, como nesse segundo. Por quê? Porque se eu for fazer a média, vai dar mais ou menos isso aqui também. Olha a distância que tem, tá? Então, num eu tenho alto vício. No outro eu tenho alta precisão. No um eu tenho alto vício, no outro baixa precisão. E nesse primeiro aqui, eu tenho um baixo erro aleatório. Eu vou voltar aqui, ó. Erro aleatório. Resultado da medição menos a média de um número infinito de medições. Então, o erro aleatório, ele tá aqui dentro, tá? O erro aleatório, ele faz referência às minhas medições. Eu vou fazer o quê? Eu vou calcular um x-barra aqui. Vou calcular um x-barra aqui. E vou fazer x-barra menos cada uma dessas medidas individuais. X-barra menos cada uma dessas medidas individuais. O que que vai acontecer? Aqui elas estão mais próximas. Então, como eu tenho uma alta precisão, o meu erro aleatório é baixo, tá? Então, faz esse raciocínio. Se eu tenho uma precisão alta, o meu erro aleatório é baixo, tá? Porque a diferença de cada medida dessa para a média vai ser baixa. Já aqui, como eu tenho uma precisão ruim, eles são distantes entre si, o meu erro aleatório é mais alto, tá? Isso aqui se eu tiver erro sistemático. O que que é o erro sistemático? Volta aqui. Erro sistemático é a média de um número infinito de medições comparadas com valor verdadeiro. Erro sistemático, ele existe se eu tenho um alto vício. Se o meu vício é alto, o meu erro sistemático também vai ser alto. Porque o meu vício é o quê? É a diferença dessa média aqui para essa distância, né? Não foi isso que a gente viu? Então, eu tenho um erro sistemático. Beleza? Aqui, eu não tenho erro sistemático. A minha média das medidas, se eu for comparar com o meu valor real, ela fica bem próxima, né? Ela está acertando no alvo. Então, eu tenho zero erro, não é zero, é baixo erro sistemático, tá? Se eu tenho baixo erro sistemático, eu tenho baixo vício, ok? Nesse caso aqui, eu tenho alta precisão e nesse caso aqui eu tenho baixa precisão. Eu tenho as medidas aqui muito próximas, tá? Do meu alvo e muito próximas entre si. Nesse caso aqui,
eu tenho as medidas muito próximas do meu alvo e muito distantes entre si. Com isso, aqui eu continuo com baixo erro aleatório e aqui com alto erro aleatório, tá? Então, associar sempre vício, acurácia, erro sistemático, erro aleatório e precisão é necessário, tá? Essas são as características de um sistema de medição. Então, para fechar, o erro sistemático, ele está associado a uma polarização do resultado dessa medição em relação ao valor verdadeiro, em relação à exatidão, tá? Então, associa erro sistemático com exatidão ou acurácia. E o erro aleatório está associado à dispersão dos valores. Quanto mais dispersa a minha medição, menor a minha precisão, tá? Então, erro sistemático associa a exatidão, erro aleatório associa a precisão, tá? E aqui é a mesma ideia do alvo, só que usando um histograma. Eu tenho um valor esperado, tá? Uma média, e eu tenho o meu valor verdadeiro, ok? Quanto mais próximo da média, mais exato. Então, esse aqui, ó, ele é mais próximo da média do que esse. Então, esse aqui é mais exato, esse é mais exato do que esse aqui. No entanto, olha para essa distribuição. Ela é mais espaçada, tá? Essa daqui, ela é mais afunilada. Os valores, eles estão mais próximos uns dos outros ali no meio, mais próximos da média. A esperança de y é a média de y, tá? Então, a gente vai ter os valores mais próximos da média. Então, eu tenho mais precisão. Esse aqui, os meus valores, olha só como eles são espaçados. Então, é menos preciso, tá? Então, a gente pode ter exatidão e não ter precisão, certo? E a gente pode ter muita precisão e nenhuma exatidão. Porque não adianta nada você acertar no alvo que eu digo é no todo, tá ali? Você pega e você vai atirar. Você vai dar tiros ali. Você acerta um tiro em cima do outro. Só que você acerta na parede, não acerta no alvo. Não adiantou nada, tá? Você tem precisão. Sua precisão é boa. Mas você não tem exatidão, porque você não acertou no valor certo, você não acertou no desenho certo. Consegue entender isso daí? Então, a gente tem, a partir desse processo, a variância da medição, se decompondo em duas partes. Lembra da variância total? Que eu tinha a variância natural do processo e a variância da medição somadas. A gente pega aquela variância da medição, que é o interesse da gente aqui, e divide. A gente vai decompor ela em duas partes. A gente decompõe na variância da repetitividade e na variância da reprodutibilidade. Então, a gente assume o quê? Que a variabilidade da medição é formada pelos critérios de repetitividade e reprodutibilidade. Se eu não tiver mais do que um operador, significa o quê? Que o meu sigma da medição vai ser igual ao meu sigma da repetição, porque isso aqui não vai existir, vai ser zero. Então, se eu tenho só um operador, eu tenho isso aqui. Se eu tenho dois ou mais operadores, eu tenho isso aqui.